Olá, você me conhece, sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, Professor Diogo Comba, no Instagram, Professor Diogo Comba, ou no Facebook, Professor Diogo Comba. Lá a gente pode trocar uma ideia sobre os temas, sobre as matérias, você pode tirar dúvidas, dar sugestões e seja lá mais o que você quiser. Olha só isso. Hoje daremos continuidade àquele tema, a interação problemática entre seres humanos e animais. Já cheguei a comentar com vocês que esse tema pode ser trabalhado assim, de modo mais amplo, ou sendo particularizado em subtemas. Já falamos, por exemplo, sobre tráfico de animais, já falamos também sobre rinhas, e hoje nós vamos falar sobre os zoológicos. Mais do que uma opção de entretenimento que muitas cidades ao redor do Brasil e ao redor do mundo têm, o zoológico tem uma múltipla importância ou então múltiplos problemas. Vai depender da abordagem que você vai dar ao seu texto. Você pode tanto defender quanto criticar os zoológicos. Vai depender muito da sua opinião, vai depender muito de qual posicionamento faz com que você se sinta mais à vontade. Antes disso, vamos lembrar quais são os zoológicos mais antigos do mundo. Alguém lembra? Alguém sabe? O zoológico mais antigo do mundo é o zoológico de Viena, na Áustria. De onde vinham os animais desse zoológico? Muitos dos animais desse zoológico vinham de missões científicas, onde exploradores caçavam animais e levavam para lá. Alguns animais da fauna brasileira, inclusive, foram mandados para o zoológico de Viena. Animais da fauna brasileira essa que foram para lá quando uma missão científica austríaca, inclusive ligada à Imperatriz Leopoldina, veja só isso, inclusive familiarizada, próxima à Imperatriz Leopoldina, veio para cá, pegou esses animais da fauna brasileira e levou para lá. E o zoológico mais antigo do Brasil? Aí a gente vai, na verdade, dividir essa questão em duas. O mais antigo do Brasil, um dos primeiros do Brasil, é o zoológico de Vila Isabel. Quando a gente trabalhou o tema Jogo do Bicho, a gente falou sobre ele. Quando o Barão de Drummond tinha uma espécie de parque aqui em Vila Isabel, Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, para onde levava vários animais que ele comprava de circos e afins, e depois acabou criando o Jogo do Bicho. Isso lá em 1888, veja só. Um tempo depois veio o zoológico da Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista é um parque em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, onde a família real portuguesa, inclusive, fixou moradia enquanto esteve por aqui, certo? Isso você pode relembrar nas suas aulas de história. Pesquise lá, por favor. Continuando então, vamos imaginar que você queira defender a figura dos zoológicos. Para defender a figura dos zoológicos, você vai fazer uma tese, um tópico frasal por divisão. Como assim? Você vai falar que o zoológico é importante por três motivos principais. Que motivos são esses? Sociais, ambientais e educacionais / científicos. Posteriormente, você vai desenvolver os argumentos a partir dessa divisão que você fez na sua tese. Você pode falar, por exemplo, que os zoológicos são importantes do ponto de vista social, porque muitas vezes circos que não tem mais como manter um animal mandam para o zoológico, certo? Aqui no zoológico do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha o leão Oscar, que era proveniente de um circo. O leão Oscar, olha só isso, foi abandonado em sua jaula numa praça em Realengo, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Tinha também no zoológico do Rio de Janeiro um urso, Zé Colmeia, que durante muitos anos viveu em circos também. Muita gente comentava que o urso tinha um comportamento muito estranho no zoológico, ficava fazendo movimentos repetidos ao longo de seu recinto o tempo todo. Isso por quê? Isso porque ele já era um urso sequelado, tão acostumado a fazer movimentos repetidos em apresentações circenses, tendia a repetir isso no zoológico. Além do fato dele estar sofrendo de depressão porque perdeu a sua parceira lá no zoológico, uma ursa fêmea, certo? Continuando, por que muitas vezes o zoológico tem uma importância ambiental? A gente já viu que o Brasil é uma grande rota de tráfico de animais no mundo. O Brasil sofre muito com o tráfico de animais. Muitas vezes o IBAMA, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, outras instituições acabam interceptando traficantes de animais, acabam descobrindo traficantes de animais. Muitas vezes, ainda bem, conseguem pegar esses animais que foram confiscados e soltar de volta na natureza.
em outros momentos não conseguem. Você sabe como que muitas vezes traficantes de animais traficam aves, por exemplo? Colocam aves dentro de garrafa PET, grampeiam as asas das aves em alguns tecidos. Esses animais não teriam como ser soltos na natureza, muito provavelmente morreriam. Sendo assim, em muitos casos, eles são mandados para zoológicos, certo? Aves, répteis, mamíferos, entre outros animais. E os zoológicos muitas vezes têm uma importância educacional, muitas vezes têm uma importância científica. Como que isso ocorre? Você já parou para pensar de onde vêm os animais de zoológicos? A gente já comentou. Vem muitas vezes de ações contra o tráfico de animais, vem muitas vezes de circos também, e vem, em outras ocasiões, de intercâmbios entre zoológicos. Um determinado zoológico tem uma população de certo animal já elevada, troca com outro zoológico de outro estado, muitas vezes, inclusive. O zoológico do Rio de Janeiro tinha uma girafa, olha só isso, chamada Zagalo, que na verdade veio lá de São Paulo, certo? Agora, vamos imaginar que você quer criticar negativamente, que você quer condenar a figura do zoológico. O seu tópico frasal vai ser de qual tipo? Vai ser uma declaração sucinta. Você vai falar que os zoológicos apresentam inúmeros problemas, certo? Logo depois você vai dar uma pincelada dos argumentos nesse parágrafo de introdução, fazer a sua frase de conclusão do parágrafo, algo parecido com o que você fez quando estava defendendo. Aí o que você vai falar nos parágrafos de argumentação? Você pode falar, por exemplo, que muitas vezes em zoológicos os animais estão totalmente fora do seu habitat natural. A gente já teve um caso muito polêmico aqui na América do Sul do urso polar Arturo, que estava num zoológico na Argentina, só que numa localidade de clima desértico. Olha só isso, um urso polar numa localidade de clima desértico, surreal no mínimo, né? A gente pode também falar de mais uma vez, mais um caso envolvendo a Argentina. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter visto fotos em redes sociais de pessoas abraçadas com leões, com tigres e outros animais que muitas vezes não é comum a gente ver esse tipo de coisa. Esse é um zoológico, o zoológico de Luan, que fica na Argentina, Luan, não sei exatamente qual é a pronúncia, que muito se comenta essa boa objetificação que os animais recebem ali, muito se comenta que a naturalidade do animal é devassada, que nenhum animal como aquele, um leão com porte gigantesco, se deixaria ser abraçado. Muito se comenta, muito se suspeita, inclusive, de que esses animais são continuamente dopados nessa localidade, nesse zoológico argentino. E a gente poderia também falar que muitas vezes animais sofrem maus tratos em zoológicos. Isso aconteceu, ou pelo menos suspeitam que aconteceu aqui no Zoológico do Rio de Janeiro. O Zoológico do Rio de Janeiro, que já está fechado, que está em obras há algum tempo, foi inclusive alvo de uma CPI, onde deputados e outras autoridades visitaram o zoológico para ver as condições dos animais. Alguns animais morreram, outros animais foram roubados e outros animais que lá continuaram em meio a poeira, sujeira de obra. Imagina só isso, certo? Aí tem outras duas curiosidades aqui. Primeira curiosidade, você já ouviu falar dos hipopótamos do tráfico? Parece até o Datena falando, né? Me dá imagens, eu quero imagens dos hipopótamos do tráfico. O que são os hipopótamos do tráfico? Você já deve ter ouvido falar de Pablo Escobar, um narcotraficante muito poderoso no cenário geopolítico internacional. Pois bem, Pablo Escobar tinha sua hacienda Nápoles, onde ele possuía, olha só isso, um zoológico. Possuía leão, tigre, leopardo, hipopótamos nesse zoológico. Ele tinha 4 hipopótamos nesse zoológico. Quando seus bens foram confiscados, muitos animais deste zoológico foram levados para outros zoológicos, para criadouros, para cativeiros e por aí vai. Só que os 4 hipopótamos fugiram. Eu vi uma reportagem que você pode buscar até na internet, uns 4 ou 5 anos atrás, esses hipopótamos já não eram 4, e sim 35. E qual o problema de hipopótamo na Colômbia? O problema é o seguinte: hipopótamo é um animal típico da África. É inclusive o animal que mais provoca mortes de seres humanos. Só que na África, a população de hipopótamos é regulada pela seca e pelos predadores. Quem é o predador de hipopótamo? Leão. Nessa região da Colômbia não tem seca e não tem predadores. Aí você pode falar, Diogo, vamos soltar leões na Colômbia. Não, senão você vai ter mais um problema, certo? E o que está acontecendo lá? Os hipopótamos nessa região da Colômbia estão competindo por alimento com espécies típicas, com espécies nativas, como o peixe-boi. Estão devassando plantações, estão ocasionando mortes de peixes, estão ocasionando uma série de mudanças no ecossistema local. E as autoridades estão sem saber o que fazer. Capturar,
castrar, abater esses hipopótamos, o que pode ser feito? Uma das coisas que não pode ser feita em hipótese alguma é pegar todos eles e mandar para a África, até porque apenas 4 deles não são naturais ali da Colômbia e talvez nem sejam naturais da África. Mandar esses animais para a África, eles podem acabar morrendo assim que chegarem por lá ou levando daqui alguma doença que não existe lá, e isso pode ser fatal para o ecossistema e para as populações de diversos animais por lá. Uma outra curiosidade agora quanto ao Zoológico do Rio, que a gente já mencionou. O Zoológico do Rio ia receber alguns anos atrás um casal de ursos panda do governo chinês. É a chamada diplomacia do panda. Quando o governo chinês, quando a China estreita laços políticos, econômicos, diplomáticos e até culturais com alguns países, ela costuma presentear esses países com um casal de urso panda. O Zoológico do Rio já receberia, certo? Estava se preparando, inclusive, para isso, mas uma petição na internet de uma jornalista, estou colocando aqui o print da reportagem, conseguiu evitar que isso acontecesse. Eles chegariam um pouquinho antes das Olimpíadas de 2016. Isso entra muito naquela crítica, naquela questão que a gente levantou. Por que objetificar os animais? Por que transformar os animais numa atração turística, certo? Agora vamos para qual momento do texto? Para a proposta de intervenção. Primeiramente, a proposta de intervenção caso você defenda os zoológicos. O que você poderia falar? Quem que deve agir nesse caso? O Estado pode agir? No caso do Rio de Janeiro, o Estado agiu. De que modo o Estado agiu? Permitindo a privatização desse zoológico. O Zoológico do Rio de Janeiro agora vai ser uma instituição privada, vai ser uma espécie de bioparque, vai cobrar uma entrada maior para que as pessoas lá possam passar o dia, esse tipo de coisa, certo? O Estado e a sociedade, digamos assim, agindo em conjunto, beleza? Estou olhando aqui minhas anotações, é sempre importante que você tenha anotações. O Estado, além de privatizar, pode fazer o que mais? Pode indicar estagiários, estudantes universitários para que trabalhem num local como esse, certo? Estudantes de veterinária, de zootecnia e afins, capacitação da mão de obra para estudar esses animais que lá estão. Já falamos o quê? Já falamos quem deve agir, o que deve ser feito, como deve ser feito e objetivando qual cenário? Objetivando um cenário em que os animais não sofram maus tratos, certo? E que levem uma vida agradável, digamos assim. Muitas vezes em zoológicos os animais sobrevivem até mais do que sobreviveriam na natureza. Lógico que o zoológico não é o ideal, mas vale a pena comentar sobre isso. Agora vamos para o outro lado, vamos para a proposta de intervenção, caso você critique negativamente os zoológicos. Numa questão como essa, quem deve agir? Pode ser a sociedade civil. O que a sociedade civil pode fazer? A sociedade civil pode ajudar a patrocinar e a viabilizar santuários. Aqui no Brasil a gente tem vários santuários. Tem o Rancho dos Gnomos em São Paulo, tem o Santuário Elefantes do Brasil no Mato Grosso, onde os animais vivem em espaços bem maiores, sem visitação, sem o estresse que muitas vezes um zoológico provoca, certo? Qual o cenário buscado com isso? Esses animais podem ter alguns anos de vida mais saudáveis, mais bem cuidados, sem esse estresse, muitas vezes provocado pela visitação dos seres humanos, como eu já comentei, certo? Espero que você tenha gostado desse tema, dessa discussão a respeito dos zoológicos e escolha seu ponto de vista. Para escolher o seu ponto de vista, pesquise, leia, assista a mais vídeos, não se precipite, não caia no senso comum. Só retomando agora aquela questão do tráfico de animais que a gente falou em outro vídeo. Não sei se você assistiu ao noticiário nos últimos dias, mas uma notícia veio à tona. Que notícia veio à tona? Que notícia era essa que veio à tona? Havia uma quadrilha no Rio de Janeiro especializada em tráfico de animais marinhos. Olha só isso. O que eles faziam com esses animais marinhos? Peixes, cavalos marinhos, arraias, tartarugas, vendiam para particulares, vendiam para pet shops e por aí vai. Esses animais foram apreendidos e serão mandados para onde? Serão mandados para o Aquarrio, que fica aqui na zona portuária do Rio de Janeiro, onde serão cuidados, onde serão estudados e terão uma vida digna pelo menos, certo? Infelizmente, muitos deles não têm como ser colocados de volta no ecossistema, até porque muitos nem são naturais do Rio de Janeiro, nem são naturais do Brasil, mas no Aquarrio estarão devidamente amparados, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo.
deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus alunos. Se quiser me procurar, Professor Diogo Comba, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Até a próxima, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.